Olá, bem-vindos. Me chamo Nilson Moreira Júnior, sou fisioterapeuta e vim aqui para falar com vocês sobre um tema bem importante, que é a traqueostomia, tá? Vamos nesse encontro aqui da gente falar um pouco sobre o significado da traqueostomia, o manuseio, falar um pouco sobre os tipos de traqueostomia que a gente tem, das cânulas que são usadas. Vamos falar um pouquinho também das indicações, né, de por que fazer uma traqueostomia, por que fazer às vezes traqueostomia precoce, como cuidar dessa cânula, que é importante também, vai desde a limpeza, fixação e aprender um pouquinho como lidar com essa cânula se porventura acontecer alguma coisa de errado com ela, por exemplo, uma decanulação. Tá bom? Sejam bem-vindos. Então, vamos começar falando um pouco sobre a traqueostomia, que é uma intervenção cirúrgica que consiste na abertura de um orifício na traqueia e na colocação de uma cânula para a passagem de ar. Esse procedimento é um procedimento cirúrgico que já há muito tempo é feito para poder resolver uma questão primordial, que é a melhoria da respiração de um paciente ou de alguma pessoa que esteja é, com dificuldade respiratória. Tá? Só para nível de conhecimento, a traqueostomia é uma palavra de origem do grego, em que o sufixo ostomia deriva da palavra grega chamada estoma. Estoma significa boca. Logo, a palavra traqueostomia significa, ao pé da letra, boca na traqueia. Tem duas formas de você escrever essa palavra, tá? Você pode escrever ela como traqueotomia ou traqueostomia. Procurei no dicionário e ele diz que a traqueostomia é a abertura cirúrgica da traqueia na altura do pescoço. Já a traqueostomia é a colocação de uma cânula na abertura feita no pescoço. Então, vamos falar sobre as indicações para a realização da traqueostomia, tá? Nós temos as três principais aqui, que é a obstrução das vias aéreas superiores, no caso de tumores, cirurgias de traumas ou infecções. Nos casos de intubação orotraqueal prolongada, geralmente superior a 14 dias, e para reduzir o risco de estenose subglótica, como o edema de via aérea. No caso das obstruções por tumores, a indicação é quase que precoce, né? Uma vez que esse tumor esteja comprimindo a via aérea, atrapalhando a respiração adequada desse paciente, a indicação precoce ela é recomendada. No caso de pacientes intubados, onde o tempo de permanência desse tubo orotraqueal ultrapassa 14 dias, a gente também indica a realização da traqueostomia. Lembrando que a traqueostomia, no caso dos pacientes em ventilação mecânica, ele acelera o processo de desmame ventilatório. Para reduzir riscos de estenose subglótica, às vezes o paciente ele acaba fazendo por uma intoxicação, ou então por queimadura, uma infecção, uma estenose importante de subglótica. Então é necessário fazer uma traqueostomia de urgência. Esse slide aqui que eu estou deixando aqui na tela para vocês, a gente tem outras indicações também para a realização de traqueostomia. A gente tem uma indicação em relação às alergias, indicação metabólica, né? Tem as profiláticas, degenerativas e idiopáticas, deficiência do sistema nervoso central ou neuromuscular, desordens do sono e congênitas. Isso aqui é para poder ilustrar para vocês que existem muitas outras indicações para a realização da traqueostomia. Dando continuidade às indicações, esse outro slide aqui nós temos os trauma, tóxico, infecção e as neoplasias. Vamos falar agora sobre os tipos de cânulas de traqueostomia. As duas principais cânulas é a Portex e a metálica. A cânula Portex ela tem uma característica super importante. Ela tem o cuff, que é um balonete que fica localizado na parte distal da cânula, e ele serve para ser insuflado e, com isso, evitar que o paciente bronquiaspire. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Temos essas outras duas cânulas também, que é a cânula Blue Line e a cânula regulável. A Blue Line é uma cânula que tem uma característica específica. Ela possui uma endocânula. Isso é importante porque ele ajuda a gente a fazer uma manutenção da limpeza adequada dessa cânula essa cânula Portex. Então é possível tirar essa endocânula, fazer a limpeza e recolocar no local. A cânula regulável, ela é uma cânula que se assemelha muito a um tubo orotraqueal. Geralmente ela é colocada
via endoscópica. É preciso fazer uma broncoscopia para poder colocar essa cânula aí. Se vocês olharem para o desenho, vocês vão ver que essa cânula possui uma marcação, e essa marcação é para poder graduar a profundidade que a gente vai colocar essa cânula no paciente. Geralmente, ela é indicada para os pacientes que já tiveram traqueostomia ou que permaneceram por muito tempo entubado e que já estão muito tempo traqueostomizado. E que, por conta disso, a parede da traqueia já possui alguma deformidade. Temos mais essa cânula de traqueostomia, que essa já tem uma outra característica. Ela possui uma aspiração subglótica. Então, é possível você conectar esse rabicho que ela possui no sistema de vácuo e assim fazer a aspiração da secreção que fica abaixo da glote. Então, quais são as características da cânula Portex? Ela é feita de plástico ou silicone. Ela possui um balonete, que a gente chama de cuff. Ela pode ou não ter uma cânula interna. Ela varia de tamanho. Isso é para poder se adequar ao tamanho da traqueia de cada um. Ela pode ou não ter aspiração subglótica. Ela possui ou não endocânula fenestrada. Bem, cânula fenestrada. Geralmente a cânula fenestrada ela é utilizada como cânula de fonação. É possível, com uma cânula chamada Shiley, você promover a fala desse paciente. Então, como é que isso funciona? Vocês estão vendo que tem nessa endocânula um orifício? Então, geralmente, quando tem esse orifício, o ar ele passa por esse orifício e ele consegue chegar nas cordas vocais. Então, isso ajuda o paciente a emitir o som. Geralmente você coloca cânula de fonação quando o paciente já está em processo de decanulação ou que já está muito tempo entubado, traqueostomizado, e que você quer devolver a ele um pouco de comunicação, um pouco de interação com o meio externo. Então você coloca essa cânula de fonação. Geralmente ele não é temporário, ele não é contínuo, ele é um procedimento temporário. Você deixa ele por algum tempo e depois você retira e coloca uma cânula não fenestrada para funcionar como uma TQT normal. E ela tem esse tipo de objetivo, tá? Deixar o paciente com a possibilidade de falar. Temos também a cânula metálica. Tá? E quais são as características da cânula metálica? Ela é feita de metal, ela não possui balonete, ela possui uma cânula interna, que é a endocânula, ela possui um madril, que é o guia, né? Então o kit ele vem sempre com essas 3 peças. Né? Ela pode ser esterilizada no autoclave, né? E ela possui formatos e tamanhos diferentes, exatamente para poder se adequar à anatomia do paciente. Então, a cânula metálica ela possui alguns nomes específicos de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua espessura. Tá? Então, a gente tem a cânula de Jackson, que é a cânula mais comum, que é essa da figura que vocês estão vendo. A gente tem a cânula de Luer, temos a cânula de Tuckler, tá? Ela apresenta uma angulação de 90 graus. Temos a cânula de Hollinger, que já é uma angulação de 65 graus. Temos a cânula de Langenburg ou Kirchhaber. Bem, como eu falei para vocês, a cânula, tanto a metálica quanto a Portex, ela possui variação de tamanho e variação de diâmetro. Então eu trouxe para vocês esse slide porque é possível você, através do peso da pessoa e da idade, você saber qual é a cânula adequada para esse paciente. Então a gente começa aqui com os pacientes neonatos, lactantes, maiores de 2 anos de idade, e do lado você tem o diâmetro adequado para esses pacientes. Lembrando que nessa faixa, a cânula Portex, ela não possui balonete. Dando prosseguimento aqui à nossa tabela, nós temos também o tamanho, com a sua dimensões externa e interna, e o comprimento total. Cada cânula de traqueostomia ela possui uma numeração. Tá? Então tem a número 3, a número 3,5, 4, 4,5 e assim por diante. A partir do 6,5 já é a cânula recomendada para adultos. Na maioria das vezes, a gente utiliza do número 7, 7,5, 8 e 8,5. Essa numeração é a mais comum. Como eu havia dito anteriormente, tá?
As cânulas pediátricas, elas não possuem cuff. Elas variam da numeração de 3 a 5,5. E a cânula de TQT adulta, ela varia de numeração de 6 a 10 e elas possuem cuff. Aqui embaixo a gente tem o exemplo, tá? A cânula sem cuff e a cânula com cuff. Agora eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é muito importante, tá, gente? É necessário ter sempre por perto esses materiais que foram listados aqui para vocês. Perto de pessoas que estão com cânula de TQT ou metálica. A gente tem que ter sempre por perto uma cânula de tamanho variado, tá? Se porventura tiver a perda dessa cânula ou essa cânula sofrer algum dano. Né? A gente tem que ter um kit de aspiração. Temos que lembrar que os pacientes que são traqueostomizados, eles quando tossem, eles não conseguem levar a secreção pulmonar para a boca, com isso eliminá-la. Então é necessário fazer a aspiração traqueal desses pacientes. Então a gente tem aqui a numeração dessas sondas que podem variar de 4, 6 a 8 para criança e de 8, 10, 12, 14 para adultos. Temos que ter um sistema de aspiração por perto, que pode ser um aspirador portátil, se for o caso. Ter também um kit de pequena cirurgia, geralmente isso fica no carrinho de parada. A monitorização, uma fonte de oxigênio, tá? E uma bolsa com válvula e máscara, que é o ambu. Tá? Muitas vezes é necessário umbuzar esse paciente traqueostomizado para poder melhorar a ventilação ou por conta de uma obstrução ou então por conta de uma insuficiência respiratória clínica. Vamos falar agora sobre a decanulação acidental. A decanulação é uma coisa muito comum acontecer no CTI, apesar de que não deveria. Por isso eles têm que tomar cuidado sempre quando eles for manipular o paciente, na mudança de decúbito, na hora do banho, porque pode ser sim que essa cânula se desposicione se eles não tiver o devido cuidado. Então, se porventura isso acontecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar a ajuda de um profissional com experiência. Se não houver contraindicação, colocar um coxinho entre as escápulas e tentar reposicionar a cânula. Se não houver possibilidade de uso de coxim, tentar reposicionar em posição neutra. Se houver fios de reparo, e esses fios de reparo na realidade são colocados pelo cirurgião quando ele faz a traqueostomia. É um fio propositalmente colocado exatamente para poder servir como guia caso aconteça uma decanulação acidental. Então, se houver fios de reparo, fazendo uma tração leve no mesmo, reposicionando a cânula. Em caso de falha de reposicionamento, checar se há na unidade um profissional com experiência e chamar ajuda novamente. A grande pergunta que me fizeram e eu passo para vocês: é seguro recolocar a TQT? Então vamos lá. Se a traqueostomia foi feita há mais de 7 dias, sim, é seguro. Você pode fazer porque não corre o risco dessa traqueostomia, desse ósseo fechar. Se a traqueostomia tem menos de 7 dias, não é seguro. Então você está de frente de um paciente. Esse paciente, porventura, a cânula saiu. Se essa cânula foi feita depois há mais de 7 dias, você pode tentar colocar ela de volta. Se foi feita há menos de 7 dias, você tem que chamar a ajuda de um profissional. Então aqui, com menos de 7 dias, o ósseo pode fechar e ao tentar repassar a cânula, a TQT pode percorrer um falso trajeto, piorando o problema ótica do paciente. Então, se você tentar colocar essa cânula numa traqueostomia que foi feita antes de 7 dias, menos de 7 dias, corre o risco dessa cânula não seguir o percurso que ela estava antes e fazer um trajeto falso. E com isso, na hora de eu ventilar, esse ar não vai estar indo para o pulmão. Ele pode estar indo para outro lugar. E se na hora que esse paciente fizer a traqueostomia e ela começar a sangrar? Você chegou lá perto do paciente e está saindo sangue da traqueostomia. Primeira coisa que a gente vai fazer é pedir a avaliação inicial pelo médico, né, se ele estiver disponível. Depois avaliar se o sangramento é originado ao redor da cânula ou no seu interior. Vamos saber de onde é que está vindo esse sangramento. Providenciar a monitorização e oxigenar o paciente. Né? Porque se porventura esse paciente estiver saturando bem, estiver em ar ambiente, se ele continuar sangrando muito e esse sangue cair para dentro do pulmão, possivelmente a saturação desse paciente vai cair. Então, é interessante a gente oxigenar esse paciente previamente. Depois a gente vai aspirar essa cânula.
principalmente se o sangramento vier do interior da cânula. E por fim, a gente vai procurar saber se porventura esse paciente está fazendo algum anticoagulante. Não podemos esquecer que o processo de aspiração traqueal ele pode causar lesão na mucosa da traqueia. Então, se esse paciente estiver anticoagulado e você lesionar essa traqueia por conta da aspiração, é possível que essa lesão ela fique sangrando por um bom tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado no processo da aspiração. Vamos partir agora para uma outra situação, tá? A gente precisa aspirar esse paciente, como eu havia falado anteriormente, por conta da secreção traqueal que ele não consegue jogar para fora. Ele consegue tossir, mas não consegue expectorar. Então, é necessário a gente fazer essa aspiração. Com o tempo, a secreção traqueal ela fica grudada na parede da traqueostomia, da cânula de traqueostomia. E isso vai diminuindo a luz por onde passa o ar que ele respira. E isso pode causar uma coisa chamada rolha, né? Pode rolhar, pode fechar e tamponar essa passagem. Então, se isso acontecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar, se o paciente estiver com cânula de plástica, claro, aspirar a cânula. Então, a primeira coisa que a gente faz, o paciente está lá com obstrução, você vai lá, pega a sonda e tenta obstruir, tenta tirar a obstrução através da aspiração. Se não havendo melhora ou resistência da passagem da sonda ao tentar aspirar a cânula, a gente vai nebulizar esse paciente com soro fisiológico, tá? A 0,9%. E após a nebulização, tentar aspirar novamente. A nebulização com soro fisiológico, ele ajuda a fluidificar essa secreção que está aderida na parede da cânula. Então, é possível, através dessa partícula que a gente gerou do aerosol do soro fisiológico, a gente umedecer essa secreção e ela ficar mais maleável para ser retirada através da sonda de aspiração. Se o paciente estiver com cânula metálica, aí ia ser mais fácil. A gente retira a endocânula e procede com a limpeza. Se após você fazer tudo isso, o paciente não melhorar o padrão respiratório, então é necessário a gente fazer a troca dessa cânula. Se for cânula Portex, a recomendação é que essa cânula seja trocada a cada 30 dias. Mas se essa cânula for uma cânula bem cuidada, você pode perdurar com essa por mais de 30 dias, com a mesma cânula. Pneumotórax e pneumobidiastino pós-procedimento. Isso é muito comum, tá, acontecendo. Quando você faz a traqueostomia, que você abre a pele, você abre ali a traqueia e coloca a cânula de TQT, pode ser que na hora que você comece a ventilar esse paciente, o corte incisional ele gere uma fístulazinha. E aí esse ar começa a sair para subderme. Então isso pode criar um pneumotórax, um pneumomediastino ou um efizema subcutâneo. Para a gente ter certeza que a gente não gerou um pneumotórax ou um pneumomediastino, a gente realiza um raio-x de tórax pós-procedimento, principalmente em caso de dispneia. Em crianças, a radiografia de tórax é realizada de rotina em todas as traqueostomias. Se houver pneumotórax, os médicos eles optam por fazer uma drenagem fechada de tórax em selo d'água. Então, eles colocam um dreninho ali no pulmão e aí fazem essa drenagem fechada de tórax. Só para vocês entenderem, a incidência de pneumotórax após a traqueostomia ela varia de 0 a 4% em adultos e 10 a 17% em crianças. Então, como eu havia falado anteriormente, né, nós temos as fístulas traqueocutâneas. É a epitelização do trajeto do orifício da traqueia até a pele, que permanece pérvio após a retirada da cânula. Clinicamente diagnosticado pela queixa do paciente pela persistência de saída de ar e secreção pelo orifício de traqueostomia após a retirada da cânula. Então, o que isso quer dizer? Quando você retira a cânula de traqueostomia, o ósseo ainda permanece. E esse ósseo ele ainda pode continuar ali, ele não se fecha. Então, isso é chamado de fístula traqueocutânea. Isso precisa ser avaliado por um cirurgião, onde ele pode fechar essa fístula com ponto, ou então ele pode deixar ela aberta. Nós temos também a fístula traqueoesofágica. Pode ser suspeitar quando há saída de alimento pelo interior da cânula de traqueostomia, quando há pneumonia de repetição. Então, para esses casos, a broncoscopia e a endoscopia digestiva alta são indicadas quando há suspeita diagnóstica. Agora vamos falar sobre a cufometria. A cufometria ela existe para poder a gente mensurar a pressão existente dentro do cuff da traqueostomia. Lembrando da imagem da traqueostomia, da cânula de TQT,
A gente sabe que no finalzinho dessa cânula existe um balonete, que a gente coloca ar lá dentro para poder, mais tarde eu vou dizer, mas para poder ajudar o paciente a não broncoaspirar, entre outras coisas mais. Então, quando você coloca ar nesse balonete, você gera uma pressão. E essa pressão do cuff, ela tem que ficar entre 20 centímetros de água e 34 centímetros de água. Geralmente, a rotina dentro do CTI de mensuração, ele varia de 3 vezes a 4 vezes ao dia. Na figura que a gente tem aqui nesse slide, nós temos o cufômetro, aonde você tem a numeração de 0 até 120, um ponteiro que quando você conecta esse aparelho no cuff, esse ponteiro ele marca a pressão que esse cuff está gerando. E você tem na parte lateral um botãozinho vermelho que é a válvula de liberação. Se você aperta essa válvula, você despressuriza o balonete. Nessa fotografia, nessa imagem, você tem a pressão do cuff ideal. Então você tem ali a cânula de TQT dentro da traqueia, o balonete insuflado, mas não prejudicando a parede da traqueia. Ele fica rente à parede da traqueia, mas não comprimindo a parede da traqueia. Dos dois outros desenhos que nós temos o cuff vazio. Então, com o cuff vazio, você tem a passagem de ar, que é o que a seta está mostrando, e possivelmente você vai ter a broncoaspiração, que é a secreção que fica na parte superior da boca, que vai escorrendo para a traqueia. E se ele estiver muito cheio, ele fica como essa figura aqui, que é a terceira. E isso é muito ruim, porque ele comprime a parede da traqueia. E a gente não pode esquecer que a traqueia ela é um tecido vascularizado. Então, se eu comprimo essa traqueia com esse balonete, eu diminuo o fluxo sanguíneo. Então, eu posso causar isquemia nessa parede. E daí que vem as deformidades. Tá? Então, aqui a gente tem algumas outras coisas que podem acontecer com a pressão elevada do cuff. Né? Então, a gente tem a isquemia dos vasos, né, da parede dessa traqueia. A gente tem a perda ciliar. A gente pode ter ulceração desse tecido. Então, criar uma ferida ali que pode virar uma fístula. Hemorragia, a gente pode provocar sangramento por conta desse balonete aumentado. Estenose subglótica, fístula traqueosofágica e os granulomas. Isso tudo aqui é para mostrar para vocês a importância de manter a pressão do cuff nos níveis normais. Vamos falar agora sobre a fixação da traqueostomia. Geralmente a traqueostomia ela possui um fixador próprio, que ele vem com velcro, aonde você coloca nas extremidades e fecha ele como se fosse um cordão. Muito bem, chegamos ao fim. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.